Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui. É a segunda vez que eu participo num TEDx e acho que estas são das iniciativas mais interessantes do ponto de vista de debate intelectual, de novas visões sobre o mundo, de novas maneiras de encontrar soluções para os problemas, de maneiras, como disse o Richard Zimmler, de defender aqueles que não têm voz. Enfim, uma maneira completamente diferente de olhar o mundo, e suponho que é exatamente por causa disso, por causa de pessoas que não costumam aparecer nas televisões, nos jornais, enfim, nos mídias tradicionais, que o TEDx tem o sucesso que tem. Eu agradeço o convite do professor José Paulo Santos para estar aqui presente e o facto de me ter dado esta oportunidade de vir aqui, provavelmente para estragar esta magnífica sessão, mas enfim são os riscos que se correm quando convidam jornalistas. Agradeço também à Carmen, que me mandou vários mails dizendo exatamente o que é que eu tinha que fazer, aquilo que eu não vou fazer, exatamente. E eu gostava de dizer que vos vou falar sobre as fronteiras, porque acho que é o tema geral deste encontro. As fronteiras que nós temos na mente, as fronteiras que estão cá dentro. As outras a gente consegue ultrapassá-las, as que estão dentro de nós muitas vezes não conseguimos. Provavelmente a pessoa que mais derrubou as suas fronteiras internas através de vários dos seus eus foi um senhor que todos nós conhecemos e que um dia escreveu: eu não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. À parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Álvaro de Campos, aliás Fernando Pessoa, na mensagem, no início da mensagem. E isto é, do meu ponto de vista, aquele paradigma a qual nos devemos agarrar quando, perante situações envolventes que são difíceis, são duras, são desagradáveis, podemos sempre dizer que, pelo menos, os nossos sonhos a Troika não vai levar. Não vamos ter impostos sobre os nossos sonhos, sobre aquilo que queremos fazer, aquilo que queremos realizar. Aí ninguém toca, mas só nós é que os podemos concretizar, só nós é que os podemos realizar. Napoleão, há muitos anos, disse que impossível era uma palavra que só existia num dicionário de loucos. Mas ele, que não era exatamente louco, também tinha uma curiosa maneira de escolher os seus generais, para ter sucesso exatamente quando tentava concretizar os seus sonhos. Perante as informações que lhe davam de um determinado militar que tinha excelentes condições, tinha feito uma excelente carreira militar, que era um excelente estratega, que tinha estudos, tinha uma base sólida, etc. Ele chegava ao final, ficava contente, mas perguntava: e costuma ter sorte ou não? Portanto, a questão da sorte é também do acaso, enfim, é uma questão também importante que acontece, há casos que se multiplicam, vimos naquele filme a questão dos algoritmos, que às vezes parece que tomam vida própria e não sabemos exatamente o que é que pode acontecer com eles, mas são factos que também ajudam a que se tenha sucesso e que os sonhos se concretizem. Eu, por exemplo, eu nasci num país que já não existe, ou melhor... O que eu posso dizer é que eu vivo num país onde procuro o país onde nasci. E o país onde nasci era um país onde tudo era possível e, como é evidente, não há nenhum país onde tudo seja possível. O país onde eu nasci tem agora exatamente o mesmo nome que tinha quando eu nasci lá. Mas é outro país completamente diferente e lá já nada é possível. E por isso, quando eu voar, e eu espero que um dia eu consiga voar, sei exatamente para onde vou. Vou à procura desse meu país perdido, algures a sul, que eu sei que existe lá, que está lá, e nessa altura, quando o encontrar, obviamente o que farei é o meu derradeiro ninho, de onde melhor se possa avistar a imensidão do mar e a vastidão da terra. Farei lá, obviamente, também o meu confortável e derradeiro ninho e passarei o resto dos meus dias desmedidamente, desmesuradamente, desbragadamente feliz por ter reencontrado o país onde nasci. E assim, o que eu vos venho agora propor são coisas mais concretas, mais reais, de exemplos concretos de pessoas, todas na área empresarial, já que eu trabalho nessa área, e Isabel Quenha, que está ali, conhece certamente todos estes exemplos, pessoas que, através da sua imaginação, conseguiram transformar produtos
tradicionais, produtos que alguém diria que já não havia mais nada a inovar sobre esses produtos, não havia mais nada a fazer em relação a esses produtos, não havia nada a modificar, consegue de repente, porque tem realmente uma outra maneira de olhar para a questão, consegue transformá-los e consegue, em linguagem de economista, de economês, digamos assim, consegue transformá-los, consegue dar-lhes mais valor, consegue que eles eventualmente se vendam por um valor maior do que aquele que tinham quando era um simples produto que ninguém pensava que poderia ser modificado. Por exemplo, falo-lhes de um acaso, há pouco estávamos a falar da questão das sortes e dos acasos, um grupo de estudantes que tinha de concluir o seu mestrado com um trabalho. E esse trabalho não podia ser feito de acordo com o que eles quisessem. Não. Havia um conjunto de trabalhos, que era uma lista de trabalhos que os professores tinham elaborado e eles tinham de escolher um deles, mas era uma escolha à sorte. Também não eram eles que iam lá dizer exatamente. Bom, e saiu-lhes um trabalho ligado a brinquedos científicos. Bom, e eles não tinham nenhuma apetência para aquilo, não achavam que aquilo era uma coisa completamente menor, que não fazia sentido, não tinham aptidão, não sabiam por onde haviam de começar, insistiram junto do professor para tentar mudar a situação. O professor disse que não era possível, que eles tinham de continuar ali e tinham de resolver aquele problema, porque senão não concluiriam o mestrado. Bom, e eles então assim decidiram, começaram a investigar, começaram a pesquisar, descobriram que os brinquedos científicos que havia no mercado português, os poucos que existiam, estavam na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, eram brinquedos muito tradicionais, muito pesados, muito pouco maleáveis, muito pouco interessantes para públicos jovens, mas descobriram que havia lá qualquer coisa que era muito importante, é que tinham o selo de qualidade da Faculdade de Ciências e que isso era fundamental para credibilizar o produto. Portanto, eles começaram a trabalhar com a faculdade e começaram a desenvolver um conjunto de produtos educativos, dirigidos a jovens e a menos jovens, por exemplo, recriar o funcionamento de um vulcão, recriar o funcionamento de um tremor de terra, e começaram a comercializar esses produtos com o selo de garantia da faculdade. E começaram a fazê-lo também partindo de um princípio de estabelecer um preço máximo para isso, porque tinham de ser produtos que ganhassem escala, e o que é certo é que hoje em dia essa empresa, que se chama Science for You, é hoje em dia uma empresa de grande sucesso, está em vários mercados internacionais, tem vindo a crescer sistematicamente, trabalha com 11 museus de ciência nacionais e está numa fase de grande expansão, comercializando os tais brinquedos didáticos, educacionais e científicos para a educação das crianças e para jovens. E, portanto, esta é uma situação em que se juntou, enfim, uma ideia inicial que não era dos próprios, que os próprios não queriam concretizar, mas quando foram obrigados a fazer, tiveram realmente um lampejo ao descobrirem que algo lhes podia potenciar o produto e assim aconteceu. Segundo caso, o setor da agricultura em Portugal, enfim, durante vários anos foi um setor completamente abandonado. Ninguém se interessava em ir para a agricultura. Qualquer jovem que terminasse um curso numa faculdade não era seguramente para a agricultura que pensava ir trabalhar. Nos últimos anos esta situação veio pouco a pouco a inverter-se. E o que acontece é que hoje em dia encontramos na área, sobretudo da agroindústria, pessoas que foram formadas, que têm cursos de engenharia, cursos de economia, enfim, têm realmente formação de outras áreas, não especificamente da área agrícola, mas que levam para a área da agroindústria, sobretudo, um conjunto de ideias muito interessantes a que juntam exatamente a inovação. Pois bem, há vários casos aqui, eu vou-vos dar um que eu acho notável, que é uma empresa que o ano passado ganhou 2 prémios internacionais de inovação de produtos alimentares, um prémio no Abu Dhabi, em que entre 50 países e 800 produtos concorrentes ganhou o grande prémio internacional de inovação, e depois, 2 meses depois, na Rússia, ganhou também o grande prémio internacional de inovação, também entre 50 países e uma multitude de produtos que estavam em exposição. O primeiro produto, o que é uma barra de cereais frescos. Ou seja, nós conhecemos seguramente aquelas barras de cereais que toda a gente já comeu provavelmente, com frutos secos,
mas até agora não existia nenhuma barra de cereais frescos, completamente frescos, uma manga fresca, banana fresca, etc. Bem, eles conseguiram inovar relativamente a isso e, portanto, esse foi um dos prémios internacionais que ganharam. O prémio que ganharam na Rússia foi com um puré de fruta fresca também, com um período de longevidade assinalável, e ainda por cima não recorrendo a corantes nem conservantes, etc. Portanto, encontraram um meio de concretizar isto, o que é verdadeiramente notável e lhe deu esta notoriedade e estes prémios em matéria de inovação. O terceiro caso que eu vos queria apresentar tem a ver com uma imagem que todos nós temos, em pequenos, quando nos pediam para pormos direito um ovo. E nós andávamos com o ovo de um lado e do outro, e obviamente ninguém conseguia pôr direito o ovo, até que os pais, obviamente, pegavam no ovo, davam uma pancadinha no fundo do ovo e o ovo ficava em cima. Diz-se que isto foi Cristóvão Colombo que inventou, e portanto o ovo de Colombo é assim chamado por causa disto, e portanto também se pensava que em relação ao ovo todo tipo de inovação estava feito. Bom, acontece que apareceu uma empresa portuguesa que provou que se podia inovar em cima do ovo e fazer coisas verdadeiramente extraordinárias a partir de um ovo. E então, este é o caso da Derovo. É uma empresa que primeiro conseguiu um milagre no tecido produtivo português, que foi juntar mais de 100 produtores de ovos da região centro. Em Portugal, a capacidade das pessoas se associarem é muito reduzida, pois eles conseguiram isto, tendo em atenção que vinham novas leis comunitárias e que poderia haver vários produtores que não os poderiam cumprir e teriam de fechar portas. Portanto, eles conseguiram se unir, fizeram uma grande empresa, que é esta empresa da Derovo. E então, hoje em dia, eles aproveitam todas as partes do ovo, desde a casca para produtos isotónicos, ou seja, para atletas, também ganharam uns prémios em França com este produto, para atletas, como digo, a gema, a clara, trabalham para a indústria alimentar, para a pastelaria, enfim, conseguem fazer, têm produtos médicos também a partir disto, e a alegria de todos aqueles homens que vivem sozinhos e que não têm jeito nenhum para a cozinha, a última grande invenção deles foi um ovo já estrelado e liofilizado. Portanto, é chegar a casa, meter no micro-ondas e sai de lá direitinho o ovo já estrelado. Portanto, não é preciso partir e o ovo só se estraga quando se molha com o pão. Mais um caso que eu gostava de saber, este provavelmente é bastante mais conhecido e tem a ver com outra área onde nós pensávamos que estava tudo inventado. Fatos de banho. Bom, fatos de banho, toda a gente sabe, mais curtos, mais ajustados, mais sunga, menos sunga, enfim, não há grande volta a dar nos fatos de banho. Pois, havia uma grande volta a dar nos fatos de banho. E há uma empresa portuguesa que, em conjunto com a Speedo, desenvolveu um fato de banho onde a grande inovação é que elimina tudo o que tenha atrito em relação à água. É um fato de banho de alta competição, é um fato de banho sem costuras, não vos sei dizer exatamente como é o processo de fabrico, obviamente, mas sei que é um fato de banho sem costuras, e esse fato de banho foi desenvolvido especialmente para Mike Phelps, que bateu vários recordes mundiais exatamente com esse fato de banho, produzido pela Petratex, e essa inovação foi considerada em 2008 a 26ª inovação mundial mais importante do ano. A Petratex tem uma outra inovação também muito interessante, que se calhar já ouviram falar também, que é a Vital Jacket. A Vital Jacket é uma t-shirt que pode ser utilizada por bombeiros, por pessoas doentes, etc., e que consegue medir todo o ritmo cardíaco da pessoa. Ou seja, para quem esteja doente ou tenha problemas de coração, esta t-shirt envia os dados obviamente, para um monitor que é controlado do ponto de vista médico, ou para quem esteja em profissões de risco a desenvolver certo tipo de atividades perigosas, como podem ser bombeiros ou outro tipo de atividades, também está a dar todos os sinais vitais do que se está a passar com a pessoa que veste isto. E esta também foi uma grande inovação. Vou-lhes falar ainda de mais duas inovações. Uma tem a ver com o mar também, e nós somos um país marítimo, tem a ver com uma pessoa que veio de Angola, que em Angola fazia muita vela, fazia muito desporto marítimo, mas como todas as pessoas que vieram em Angola em 74, 75, chegou cá sem saber exatamente o que havia de fazer e foi para Vila do Conde. Foi para Vila do Conde e o seu gosto pelo mar era tanto que começou à mão a fazer barcos desportivos.
pequenos barcos esportivos, chamados caiaques, e começou a desenvolver essa produção, foi pouco a pouco conseguindo ganhar algum mercado, e essa produção foi crescendo de tal modo que hoje os caiaques Nel, e obviamente não pode haver um produto mais português que se chame Nel, não é evidente, caiaques Nel é uma coisa que não faz sentido, sobretudo se é para internacionalizar, e no entanto os caiaques Nel hoje em dia dominam 50% da produção mundial. Nos 2 últimos Jogos Olímpicos, mais de 80% das embarcações que concorreram na área dos caiaques e da canoagem eram produzidos pelo Nel. Se vocês estiveram atentos nos Jogos Olímpicos, viram que muitos deles diziam lá Nel. E mais de 50% das medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos por várias equipes foram precisamente com estes caiaques. O Manel Ramos, por isso é que é Nel, Manel, Nel, continua a ser um Nel para toda a gente, mas hoje em dia é dono de uma empresa que se afirmou a nível internacional a partir do momento que fez estes caiaques e conseguiu encontrar um modo de juntar a resina com a madeira que lhe deu uma vantagem sobre os outros concorrentes, e o segundo concorrente é a Polac e tem 35% do mercado mundial. Portanto, ele está realmente numa posição extraordinária e continua a ser procuradíssimo por por grande parte das equipes que competem nos Jogos Olímpicos. E isto foi potenciado, aliás, desta vez houve um caso de visão perfeita, isto foi potenciado pelo facto de também nessa zona ter sido construído uma infraestrutura para o rendimento de alta competição, precisamente de equipes que praticam este tipo de desporto, e isso veio potenciar, obviamente, as vendas do Grupo Nel. Finalmente, o último caso é um caso que eu adoro, acho que é o caso mais paradigmático do que se pode dizer que são as fronteiras da mente e como é que elas podem ser completamente mudadas, completamente, enfim, subvertidas, digamos assim, quando uma pessoa olha para um produto e tenta descobrir outra maneira de vender esse produto, de o tornar mais interessante, de o tornar apetecível para os consumidores. Falo de um produto tão elementar como o papel higiênico. O papel higiênico é, para todos nós, papel higiênico, obviamente, não é? E tem só uma utilidade. Paulo Pereira da Silva, que é um engenheiro físico, com a sua equipe da Renova, a partir de certa altura tomou conta da empresa, que ainda por cima está no Portugal profundo, e com uma equipe de pessoas das mais diversas áreas, foi batendo bolas sistematicamente sobre o que é que se podia fazer em relação ao papel higiênico. Bom, e depois, embora a ideia seja dele, ou a primeira ideia é dele, surgiu a ideia de fazer o papel higiênico preto. O papel higiênico preto foi lançado no mercado, foi um sucesso, não tanto em matéria de vendas, mas foi um sucesso do ponto de vista de objeto de design, objeto de arte. Ele foi entrevistado por alguns dos maiores jornais internacionais, esteve na CNN, falou para o New York Times, para o Wall Street Journal, etc. Os mercados árabes interessaram-se vivamente por isto e ele desenvolveu uma caixa preta também, cravejada de diamantes, especificamente para o mercado árabe e tem tido grandes vendas lá. Depois, a partir daí, obviamente, foi possível desenvolver todo o tipo de cores. Acreditem que não é fácil desenvolver um papel que não manche as mãos todas e, enfim, outras partes do corpo. Portanto, a grande inovação deles é exatamente esse, é não ficar tudo, enfim, depois da utilização, tudo de uma cor, não é? E, portanto, ele conseguiu, desenvolveram várias cores, e o que é interessante, ele conta várias histórias sobre isso. Uma das histórias interessantes é que no Natal, eles montam aquelas empresas, aqueles pontos de venda na hora, em centros comerciais, etc., que depois são desmontados passada a quadra natalícia. Há pessoas que compram papel higiênico de cor, em caixas bonitas que eles arranjaram, para oferecer no Natal. E depois, o que é curioso, não é só curioso que as pessoas ofereçam papel higiênico, o que é curioso é que, passados uns dias de passada a festa natalícia, aparecem pessoas nos pontos de venda a pedir para trocar o papel higiênico por outra cor, o que ainda é mais interessante e, portanto, leva a dizer-me que, efetivamente, para mim, a maior inovação que nós fizemos até agora foi esta. Gostava de terminar deixando-vos algo de que gosto muito, que é a poesia.
e um poeta que eu também gosto muito, embora seja muito pouco referido, mas é um poeta que nos dá asas, sobretudo em alguns dos seus textos. Chama-se José Fenha, este poema chama-se Asas e tem tudo a ver com a imaginação. Nós nascemos para ter asas, meus amigos. Não se esqueçam de escrever por dentro do peito: nós nascemos para ter asas. No entanto, em épocas remotas vieram com dedos pesados de ferrugem para gastar as nossas asas como se gastam tostões. Cortaram-nos as asas para que fôssemos apenas operários obedientes, estudantes atenciosos, leitores ingênuos de notícias sensacionais, gente pouca e seca. Apesar disso, sábios, estudiosos de arco-íris e de coisas transparentes, afirmam que as asas dos homens crescem mesmo depois de cortadas. E novamente cortadas, de novo voltam a crescer. Aceitemos esta hipótese, apesar de não termos dela qualquer confirmação prática. Por hoje é tudo. Abram as janelas, podem sair. Muito obrigado.